Vamos agora à correção da atividade do dia 6/5. A primeira questão da atividade nos dá a seguinte indagação. Os pratos A e B de uma balança foram equilibrados com um pedaço de papel em cada prato e efetuou-se a combustão apenas do material contido no prato A. Esse procedimento foi repetido com palha de aço em lugar do papel. Após cada combustão, observou-se e nos era dado várias opções. A resposta correta é a letra D. Mas por que a letra D? Com o papel, o A ficará acima do B. Isso demonstra o quê? Que o prato A se tornou mais leve. Isso se deve ao fato que durante a reação de queima do papel, gás carbônico e vapor de água são liberados do sistema. Então, parte da massa presente naquele sistema será eliminada, ela será perdida. E já no caso B, nós teremos a formação do óxido de ferro a partir da queima da palha de aço, onde o oxigênio presente no ambiente será absorvido na formação do óxido de ferro. Dessa forma, teremos um aumento da massa dos componentes presentes na balança dentro do prato A. Na segunda questão, temos a seguinte colocação. Com base na análise de Prost e Lavoisier, indica os valores das massas que substituirão corretamente a letra A, B, C, D, E e F do quadro a seguir. Primeiramente de tudo, minha gente, para a resolução dessa questão, nós temos que observar que a primeira linha do quadro ela está totalmente preenchida e ela é a nossa grande chave de resolução. Mas veremos como poderíamos resolver isso. Existe mais de uma forma de se resolver essa questão. Uma delas seria por regra de 3. Por exemplo, usando a incógnita A, teríamos 24 está para 16, então 48 está para x. Quando a gente fizesse os cálculos de multiplicação e divisão, chegaríamos a uma resposta de 32. Só que regra de 3 é um processo um pouquinho mais complicado e muitas vezes nós temos que trabalhar com muitas incógnitas diferentes. Nesse caso de tabela, teríamos pelo menos 6 incógnitas. Então, uma forma muito mais eficiente é encontrar a proporcionalidade entre seus termos. Se a gente observar, existe uma proporção entre 24 e 48, que são o mesmo termo dentro da tabela, de o dobro, ou seja, de 1 para 2. Então, se a gente pegar os mesmos termos das mesmas linhas, nós podemos utilizar a mesma ideia. Então, 16 vezes 2 temos 32. 40 vezes 2 temos 80. Já para C e D, a nossa relação não é de multiplicação, e sim de divisão, onde a gente vai ter, por exemplo, 16 na primeira linha e 4 na terceira linha. Dessa forma, a gente tem uma relação de 4 vezes menos. Então, é só pegarmos 24, dividir por 4, chegamos a 8. 40 dividido por 4, chegamos a 10. Para a incógnita E e F, nós temos novamente um valor que aumenta. Se a gente dividir os valores da primeira linha pelos valores da terceira linha, aliás, da quarta linha, né, no total da tabela, e terceira linha com valores, chegaríamos a 15 vezes. Então é só pegar nossos valores e multiplicar por 15. Então, 16 vezes 15, 240. 40 vezes 15, 600 gramas. A nossa terceira questão diz o seguinte: hoje em dia, com o rádio, o computador e o telefone celular, a comunicação e pessoas à distância é algo quase que banalizado, ou seja, algo banal, algo muito fácil de ser feito. No entanto, nem sempre foi assim. Por exemplo, algumas tribos de índios norte-americanos utilizavam códigos com fumaça produzida pela queima de madeira para se comunicarem à distância. A fumaça é visível devido à dispersão da luz sobre que ela incide. Então, nós temos duas colocações. Letra A. Considere que a fumaça seja constituída pelo conjunto de substâncias emitidas no processo de queima da madeira. Quantos estados da matéria ali comparecem? Justifique. E letra B. Apesar da fumaça é difícil, porém, se determinar a massa da fumaça formada
pela queima de uma certa quantidade de madeira, basta subtrair a massa de cinzas pela massa inicial. Você concorda com essa afirmação? Justifique. Para responder essas duas afirmações, temos que pensar um pouco. Para o primeiro, a gente poderia colocar que não, só existe um estado da matéria, que vai estar tudo na forma de gás, mas não é bem assim que funciona. Se a gente pensar um pouco, quando, por exemplo, a gente estamos na nossa região na época de cana, é muito normal a queda do chamado malunguinho, que ele é a fuligem fuligem da palha da cana. A mesma coisa ocorre quando está sendo queimado madeira, então teríamos estado sólido, que seria a fuligem. Além disso, uma das substâncias liberadas durante a queima é a água, só que ela estará na sua forma de vapor e rapidamente passará para o seu estado líquido. Então também teremos o estado líquido presente na fumaça. Além disso, logicamente, teremos gases como gás carbônico, monóxido de carbono e o vapor da água. Já para a letra B, não é possível realizar esse cálculo do peso da fumaça a partir da subtração do peso das cinzas em relação à madeira queimada. Por quê? Segundo a lei de Lavoisier, isso até seria possível, mas se fosse um sistema fechado, onde nenhuma matéria adentra o sistema e nenhuma matéria sai do sistema. Mas nesse caso nós temos um sistema aberto, onde a matéria tanto pode se dispersar do sistema quanto ser atraída por ele. Nesse caso aqui, por exemplo, houve a adição de oxigênio ao sistema vindo do próprio ambiente. Da mesma forma, parte do carbono presente na madeira se dispersou para o ambiente na forma de gás carbônico e de monóxido de carbono. A quarta questão é bem similar à nossa segunda questão, e ela diz o seguinte: dada a reação de combustão do álcool etílico, encontre os valores das massas que substituiriam corretamente as letras A até L no quadro a seguir, com base nas leis ponderais, ou seja, nas leis de Prost. Para essa questão, teríamos duas formas de resolução. Uma seria a regra de 3 e a outra, obedecendo à própria lei de Prost, que fala que existe um equilíbrio dentro das reações químicas entre os seus componentes. Então, quando um componente tem seu valor aumentado, os outros têm que ser aumentados de forma proporcional. E quando um deles é reduzido, os outros também serão reduzidos de forma proporcional. Sendo assim, a partir dos valores da primeira linha da tabela apresentada na questão, que é completa, podemos calcular as incógnitas das linhas seguintes a partir da comparação dos valores das linhas seguintes que são conhecidos. Então, partindo desse princípio, na primeira linha e comparando com a segunda linha, nós temos apenas um valor conhecido nas duas, que é o do álcool etílico. Na primeira linha teríamos 46. Esse 46 dividido por 9,2, que é o valor da segunda linha, chegaríamos a um valor de 5. Então agora eu só preciso pegar todos os meus valores da primeira linha e dividir por 5. Então terei as respostas das incógnitas que eu desconheço. Então para A, teria 96 dividido por 5, 19,2. Para B, 88 dividido por 5, 17,6. E para a letra C, 54 dividido por 5, 10,8. Já para as incógnitas D, E e F, essas estão na terceira linha, onde nós temos apenas o gás oxigênio como conhecido, que é 9,6. Se dividimos o valor de 96 por 9,6, chegamos a um valor de 10. Então agora é só pegar os valores conhecidos da linha 1, comparar com a sua incógnita e qual é a linha que ele corresponde e dividir por 10. Então teríamos 46 por 10, 4,6, 88 por 10, 8,8, 54 por 10, 5,4. Para as incógnitas G, H e I, a ideia é a mesma. É só dividir o valor conhecido e teremos o nosso valor que foi alterado. Nesse caso, teríamos 88 sendo dividido por 22, então é 4. Então, só precisamos pegar os valores de 46, 96 e 54 e dividir os 3 por 4. Então, chegaríamos a 11,5, 24
e 13,5 respectivamente. E por fim, J, K e L teremos o mesmo processo, onde teremos divisão de 54 por 27, chegando assim a um valor de 2. Então é só pegar 46, 96 e 88 e dividir por 2. Chegaríamos a respostas de 23, 48 e 44.